Salve, meus nobres! O bom dia é um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós, vascaínos, que estamos comemorando não só uma virada com gols de moleques da base, uma virada com gols de moleques da base que acarretou numa goleada contra o São Paulo, melhorando a condição de vida do nosso Vascão. Se você está acordando hoje, agora, de domingo aí, e não está acreditando nesse resultado, a gente está falando do Clube de Regatas Vasco da Gama, que fez uma partidaça ontem contra o São Paulo pela 11ª rodada. Você quer saber maiores detalhes, gols de torcedor para torcedor que está muito feliz com o Vasco da Gama? Venha comigo até o final desse vídeo, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Maica Vasco e vamos curtir hoje uma grande vitória do Vasco da Gama, vendo tudo que é vídeo de Vasco da Gama. Então, meu irmão, inscreva-se nesse canal, já me fale aí no chat e dê o like se você gostou muito e qual foi o jogador que você mais gostou. Eu já falo, pra mim foi o pai capitão Vegete. Que jogador, botou o time no bolso, deu bofetadas em todo mundo ali pra animar a galera. Foi o cara do jogo. E olha, o cara do jogo, pra mim, e ele não fez gol, hein? Parabéns ao Vegete, mas eu quero saber qual foi o melhor jogador pra você aí. Vou falar um pouco da partida, né? Obviamente, a partida pela 11ª rodada do Vasco da Gama, do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama está agora na 15ª colocação, com 10 pontos e 3 vitórias. Mesmo que o Corinthians vença o seu jogo e empate com o Vasco da Gama, ele fica atrás. Ou seja, o Vasco, nesta rodada, não volta para a zona do rebaixamento, podendo Vitória assim, ultrapassar o Vasco, mas aí o Vasco fica em 16º colocado. Lembrando que o Grêmio ainda tem 2 jogos a menos para fazer, que está lá na rabeira, e o Grêmio que está jogando muito mal. Bem, meus amigos, esse então é a classificação do Vasco da Gama. Vamos falar um pouco do jogo. O jogo, obviamente, com um clima muito tenso, não poderia ser diferente. Torcedor vaiando o time no aquecimento, as desorganizadas fazendo um protesto de público zero, tanto que você não viu bandeiras, você não viu faixa das organizadas, a barreira, falaram que a barreira estava cheia, mas não dentro de campo. Dentro de campo deu em torno de 5 mil pessoas ali, um público muito abaixo do que o São Januário está acostumado. E esse horário também de 9h30 no sábado afasta muita família, afasta a criançada, cara, não pode ter jogos nesse horário num sábado. Só vai a galera mesmo que quer curtir uma cerveja e tudo mais. A família mesmo acaba se afastando um pouco desses jogos aí muito tarde da noite. Mas o clima foi assim tenso, mas graças a Deus não teve maior problema de violência também depois de uma vitória do Vasco da Gama. O técnico Rafael Paiva, que é o nosso interino que está fazendo um bom trabalho. E outra pergunta que já faço aqui para você, para me responder no chat. Ousaria dizer que Rafael Paiva poderia ser efetivado como técnico do Vasco da Gama, porque sai Ramon, entra Rafael Paiva, garante a nossa classificação na Copa do Brasil, ganha do Vitória, perde lá pro Atlético Paranaense, tudo bem. Aí vem o Daboni, o Zé Daboni, a gente vai comentar um pouco isso, desse técnico Zé Daboni com a relação com os jogadores. Mas eu quero saber, será que o Rafael Paiva, conhecedor da base, vale a pena efetivá-lo? Ou, pelo menos assim, trazer um outro técnico muito mais experiente, com mais calma, e deixando o Rafael Paiva? Aí eu quero saber a sua opinião sobre o técnico, não interino, para mim, o técnico Rafael Paiva. E ele já faz umas modificações que acho que todo mundo estava pedindo, né? Ele entra em campo com Léo Jardim, PH, João Vitor, essa é a primeira substituição, ele barra o Léo Pelé e coloca o João Vitor, o Michael, o Lucas Piton, o Hugo Moura, o Matheus Cocão e o Estrela. Ele promove a estreia do garoto Estrela, 19 anos, numa posição onde ele está acostumado a jogar de meia armador. E ele barra, então, até porque o Galdames e o Zé Gabriel não poderiam jogar neste jogo. Aí, lá na frente, ele meio que barra o Rossi e entra com Adson, David e Vegete. E também com a saída do Léo Pelé, o capitão se torna o Vegete. O jogo começa bem a característica do Vasco da Gama, né? Levando o gol aos 10 minutos, bem na sua característica.
numa marcação muito frouxa. O lateral esquerdo cruza, o André Silva, aquele que era disputado por nós aí, que preferiu o São Paulo, marca o gol livre, o David sequer vai no corpo do cara e deu aquela impressão de que a gente iria jogar muito mal. Mas o Vasco até que estava jogando bem. Você vê a diferença de estrutura, de tática, de movimentação dos jogadores em campo. O Rafael Paiva dá uma organizada completamente diferente do que era aquele time perdido com o Zé da Boi, né? O Álvaro Pacheco. E promove assim um bom jogo, começa a equilibrar o jogo e o Vasco da Gama alcança o seu primeiro gol e com um bom lance ali pela lado direito com o Adson e a bola ainda batendo na trave, fazendo contra. E no final do primeiro tempo, num contra-ataque, num passe de Adson, o garoto Estrela faz seu gol logo na sua estreia. E um gol bonito, que no contra-ataque limpa o zagueiro e bate muito diferente. O Vasco vai pro primeiro tempo, pro intervalo, vencendo o jogo, o que muita gente, para mim, pegou de surpresa, porque quando eu admito, quando eu vi logo aquele primeiro gol do São Paulo da forma que foi, putz, mais um jogo daqueles. Não, e ele volta, o Vasco da Gama volta para o segundo tempo sem qualquer substituição. Aí vai o segundo tempo muito ruim. Na verdade, eu também não acho que o São Paulo ofereceu muito perigo, muito ruim. E o técnico Rafael Paiva promove as mudanças praticamente de trocando 6 por meia dúzia, mas ele investe na garotada. Ele bota o Puma no lugar do PH, bota o JP no lugar do Estrela, que já estava cansado também. E o Estrela com cartão amarelo poderia arranjar, por até inexperiência, uma expulsão. Coloca o Rotse no lugar do Adson, Luiz Força no lugar do Hugo Moura e o Leandrinho, outro moleque da base, estreando no profissional no lugar do Lucas Piton. Mas me chama a atenção aqui, muita gente contesta o trabalho de Daniel Félix como preparador físico do Vasco da Gama, ao qual ponto eu não conheço essa carreira, essa especificidade, mas não dá para aceitar. Lucas Piton sai por câimbra, Hugo Moura sai cansado, Adson sai cansado, Estrela estava bufando o moleque de 19 anos, PH sai cansado, ou seja, nenhuma das substituições foram táticas. Todas cansadas, e você viu que no jogo o Vegete, obviamente, está exausto, o David estava exausto, então não dá, o Matheus Cocão estava exausto, então não dá, sinceramente, não dá aqui para você realmente não contestar um certo trabalho de preparação física, onde o Vasco da Gama ele morre logo aos 30 minutos do segundo tempo. Todas essas substituições que eu falei foram antes dos 30 minutos do segundo tempo. Não dá para um time profissional se manter assim e a gente deu sorte. Só que aí já lá no final, aos 35 minutos, sai o terceiro gol, que dá uma tranquilizada, né? E há muito tempo que a gente não tem um jogo tranquilo. Num ótimo contra-ataque, o Leandrinho com muita personalidade chega na área e dá um bicão. Eu acho, eu até fui procurar aqui, ele faz um gol muito parecido no Campeonato Carioca, logo aquelas 2 rodadas iniciais que entra o reserva. Eu acho que ele faz um gol muito parecido assim. Parabéns ao Leandrinho, muita personalidade no chute. E com muito acero, o juiz dá 10 minutos de acréscimo para desespero de todo vascaíno, mas que na verdade se tornou para alegria de todos, porque sai ainda o quarto gol de David após um passe, uma assistência do JP. Então, muito legal ver, assim, 2 pontos que eu gosto muito desse jogo. Espero eu que seja uma virada de clima. Comprovou que o clima entre jogadores e o técnico não era bom. Eu acho que os jogadores não compraram a briga do Álvaro Pacheco, não entendi o que o Álvaro Pacheco queria, enfim. Mas você vê que o clima do Vasco mudou. Vegete, como capitão e paizão de todo mundo, ele organizou, ele deu esporro em todo mundo. Teve um ponto que ele não deixou ninguém falar na imprensa. Tá bom, nesse jogo eu permito, sabe por quê? Na derrota vocês não falavam, então na vitória também vocês não vieram falar. Ok, achei errado, eu acho que vocês têm que falar tanto na derrota quanto na vitória, para dar material para a imprensa, para você conversar com o torcedor. Mas beleza, Vegete, você é o dono do time hoje, então você não deixou? Eu concordo, mas no próximo jogo tu vai ter que deixar, hein? Mas beleza, então. E o Rafael Paiva, obviamente, ele conhece a base. O que eu tanto eu critiquei aqui é a comissão técnica do Álvaro Pacheco chegar no Vasco da Gama e você não tem ninguém de uma comissão permanente para fazer essa transição, para assessorar o Álvaro Pacheco. E o Rafael Paiva conhece os jogadores, o elenco, ele já trabalhou com esse elenco, né? Porque ele é treinador sub-20 e já trabalhou com essa garotada também no sub-20. Já trabalhou com Estrela, com Leandrinho, com JP, então ele sabe o potencial dessa garotada e colocou muito bem. Parabéns.
Parabéns hoje, acho que ao Vasco da Gama teve uma grande vitória e espero que seja uma virada para esse nosso campeonato passar um pouco mais tranquilo do que a gente estava imaginando. Quem será o nosso novo técnico? Não sei, mas tem que respeitar alguns pontos. Tem jogadores que eu acho que ficou comprovado que não podem voltar ao time. Léo Pelé, Galdames, acho que esses jogadores não dá. O esquema de três zagueiros também não dá mais para voltar para o time. Rojas também não dá mais para voltar para o time. Então acho que tem algumas condições aí que ficou muito bem comprovadas. E você, os jogadores comprando a briga do treinador e todos unidos, aí o Vasco acho que consegue. Não grandes coisas nesse campeonato, porque o elenco foi muito mal trabalhado, muito fraco, mas pelo menos a gente acho que talvez possa passar o campeonato sem maiores sofrimentos para o rebaixamento. Mas se jogar assim, se começar aquela zona de jogador para lá, jogador entrando, jogador saindo, jogador que não joga, o técnico querendo impor o esquema dele que não dá certo, aí a gente começa a discutir. Mas parabéns, não vamos falar coisa ruim aqui, vamos esperar passar um domingo muito feliz e contente aí com uma bela vitória do Vascão. Muito obrigado a todos, se inscreva no canal, tchau e saudações vascaínas.